Alunos do segundo ano, aqui é a professora Moísa, da disciplina Língua Portuguesa. Hoje iremos falar sobre o texto argumentativo, na correção da semana 1. Também darei orientações para a semana 2, que também tem esse viés. Falarei também sobre as classes gramaticais, que partirá da videoaula que você assistiu. Vamos lá? No site Estude em Casa, você já deve ter acessado, né, Se Liga na Educação, que tem os vídeos que vocês estão acompanhando aí durante a semana. Também, nesse mesmo link, né, no Se Liga na Educação, também há aí um material muito interessante, que são os slides que os professores utilizaram. No aplicativo, nós vamos encontrar esse material também. É você pesquisar lá em linguagens no seu aplicativo e está nos materiais complementares. Nós vamos, né, nos atentar aqui para as classes gramaticais. Eu vou explicar de uma forma bem rápida para vocês. E nós vamos dar uma retomada do que nós também já estudamos um pouco na sala de aula. Nós temos as classes gramaticais, não é? E elas trabalham, né, com essa questão de estar aí ajudando, não é, na construção de textos. Então, por exemplo, eu tenho que saber, né, esses conceitos para quando eu for escrever um texto usar de forma correta. Por exemplo, né, quando nós vamos construir uma oração, né, nós temos a ordem direta, que é usar o quê? Sujeito, verbo e seus complementos. Então, nessa abordagem, nós temos que ter o conhecimento das classes gramaticais. Por exemplo, eu falei do verbo. O que será verbo? Né? Eu falei de sujeito. Sujeito geralmente é um substantivo, que é substantivo. Então, é nessa perspectiva que nós vamos trabalhar. Então, nós temos lá, né, que nós temos as classes gramaticais variáveis e as invariáveis. O que são variáveis? São aquelas que modificam. Por exemplo, menino, menina. Então, quer dizer, eu tenho o feminino e tenho o masculino. No caso, eu tenho meninas e meninos. Então, eu tenho o singular e tenho o plural. Então, nessa perspectiva, nós temos também o adjetivo, o artigo, o verbo, o pronome e o numeral. Os invariáveis são os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições. Vamos entender o que é invariável. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra para, não é, uma preposição, eu vou para Campos Gerais. Então, quer dizer, quando eu tenho essa ligação, né, entre os termos, eu não vou poder, né, utilizar uma variação. Eu vou usar o para e pronto, acabou. Né? Então, nessa perspectiva, né, nós vamos também ver a conjunção. Então, por exemplo, iria à escola, mas adoeci. No caso, o mas, ele não muda, ele fica só dessa forma. Tá? E aí, lembrando, né, mas e mais é diferente, né? Mais adição e mas é a conjunção de oposição, que é essa que eu estou abordando. Dentro dessa continuidade, nós temos aí alguns conceitos importantes, que eu vou só revisar com vocês de forma rápida, que seria primeiramente o substantivo. O que é o substantivo? É a palavra que nomeia seres, em geral, reais ou irreais. Então, ele vai variar de gênero, quer dizer, feminino, masculino, menino, menina. No caso de número, que seria, por exemplo, né, nós estarmos abordando meninos, meninas. Então, quer dizer, no caso, nós estamos usando o plural. Né? E de grau, né, aumentativo e diminutivo. Né? Quer dizer, aumentar e diminuir. Quer dizer, quando eu falo casa, casinha. Né? Dentro dessa vertente, nós temos também o adjetivo. O que seria adjetivo? É a palavra que caracteriza, quer dizer, que traz aí uma característica, não é, aos substantivos. Então, nós vamos ter alguns exemplos que vão estar nos clareando essa ideia. Então, por exemplo, quando eu falo, minha mãe está zangada, então nós temos mãe, que é um substantivo, e zangada, no caso, vai estar caracterizando. Então, vai ser o adjetivo. No caso aqui, nós temos também no substantivo a mesma exemplificação. Então, nós temos, a Ana é super inteligente. Então, no caso, Ana é o meu substantivo, e inteligente, então, vai ser o meu adjetivo. Então, dentro dessa sequência, nós temos também o numeral. O numeral, no caso, nós vamos lembrar da matemática, então ele expressa quantidade, não é? Nós temos aqui os ordinais, né? Nós temos os cardinais, nós temos os multiplicativos, os fracionários. No caso aqui, é uma questão bem interessante dos ordinais que eu já tinha explicado para vocês. Então, quando eu tenho uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, nós temos esses ordinais, ordem. Nós temos os cardinais, 1, 2, 3, 4, né? Que no caso, um pastel, por favor. Nós temos o pronome,
que é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, não é? Então, quer dizer, é aqueles que eu utilizo, né, para não ficar repetindo o substantivo a todo tempo. Então, por exemplo, Ana é muito estudiosa. Ela tira notas boas. Então, quer dizer, para não colocar Ana aqui novamente, nós utilizamos o ela, né? No texto dissertativo, usamos muito o isso, né? Isto, daquele, né? Aquela. Ou, por exemplo, nesse sentido, né? Então, nós utilizamos alguns mecanismos que são mecanismos da coesão, que nós vamos estudar ainda. Nós temos aqui ainda o artigo, esse é muito prático, né? Ele antecede, ele vem junto ao substantivo. Então, a menina, no caso A, é um artigo. Nós temos o verbo, né? Que é um dos mais importantes aí na construção de uma oração, que expressa ação, estado ou fenômeno natureza. Então, aqui vou só exemplificar a partir do primeiro. O menino correu do cachorro, então uma ação, correu. Então, para que nós, que nós tenhamos assim, uma construção de um texto, é preciso ter esse conhecimento. E dentro desse sentido também, nós temos os invariáveis. Então, nós temos o advérbio, que é um advérbio, é a palavra que acompanha o verbo, adjetivo e outros advérbios. Vamos pensar que ele é uma ideia bem interessante sobre os advérbios, que ele é também um corretivo, né, que está presente na parte da coesão. Então, por exemplo, se eu vou escrever um texto dissertativo, eu vou colocar, no século XXI, a sociedade, né, tem se preocupado com a Covid-19. Então, quando nós temos essa construção, inicialmente nós colocamos no século XXI. Então, nós temos essa ideia do advérbio de tempo. Ou, por exemplo, no Brasil, né, a Covid-19 tem gerado alguns problemas econômicos. No caso, no Brasil, eu estou tendo o quê? Um advérbio de lugar. Então, é nesse sentido que vocês têm aí que entender o advérbio. Nós temos as preposições que servem para ligar, né, uma palavra a outra, digamos assim. Então, fui para o aniversário. Olha que sem graça que ficaria se eu tivesse tirado para. Fui o aniversário. Então, quer dizer, ele serve para ligar as palavras. E as conjunções, que são também uma das questões mais importantes dentro de um texto dissertativo, que seria utilizar, por exemplo, ideias, né? Quando nós temos ideias que se opõem, né? Vamos pensar assim, nós utilizamos as conjunções. Então, olha aqui no exemplo. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Então, nós vamos pensar que também, quando nós usamos as conjunções, nós temos duas orações. Quer dizer, eu tenho dois verbos, iria e estou. Né? Então, assim, é bom ter sempre uma fichinha das conjunções para escrever um texto dissertativo. Então, por exemplo, eu tenho algumas conjunções que são bastante utilizadas, né? Que seriam dessa forma, assim sendo, logo, portanto. Então, são questões que são interessantes guardarmos. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos também a interjeição, que nós não utilizamos tanto dentro da dissertação, mas é bom nós termos aí ciência sobre isso, né? Temos aí uma atenção, que são as emoções. As interjeições estão ligadas às emoções. Então, nós temos viva, conseguimos ganhar o campeonato. Olha como que essa expressão aqui acaba trazendo essa ideia, esse sentimento, essa emoção. Então, essas são as classes gramaticais que nós temos. Eu vou colocar um trechinho do vídeo que eu achei bem interessante sobre essa questão das classes. O que nós vimos aqui? Nós vimos que nós temos 10 classes gramaticais, uma mão cheia, e que elas dividem em variáveis e invariáveis. As variáveis, nós temos substantivo, que é aquele que dá o nome. Nós temos ligado ao substantivo o adjetivo, que caracteriza o substantivo. O artigo, que determina ou indetermina o substantivo, acompanha o substantivo. O pronome é aquele que acompanha, substitui ou retoma o substantivo. O numeral, que quantifica ou ordena, e o verbo, que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ok? E os invariáveis, que são apenas 4. O advérbio, né, que ele está ligado a um verbo, a um adjetivo ou um próprio advérbio. A conjunção, que é aquela palavrinha importantíssima para unir, para ligar
duas orações, a preposição, que é a palavrinha que liga uma palavra a outra palavra, e a interjeição. O, psiu, tchau. Então, essas são as 10 classes gramaticais. Então, nesse sentido, nós finalizamos essa parte, né, de classes gramaticais e vamos para as atividades, né? São atividades simples, né? A primeira é para montar um quebra-cabeça, né? De forma que organize aí o texto. Então, você poderia ter pesquisado, né, esse texto, né? Tem um artigo, né, no site que ajuda a fazer isso, mas também você poderia tentar, né, sozinho aí, mas assim, de forma a compreender essa questão do texto. Esse texto vai ser interessante para a semana 2, tá? Uma atividade bem interessante da argumentação para você que quer fazer o Enem, né, neste ano, para treinar, ou que você que está pretendendo aí o ano que vem melhorar aí a sua nota na redação, é interessante ficar atento a essa aula e essa questão e a digamos assim, a esse texto, tá? E as questões que estão sendo cobradas na semana 2. Então, eu vou aqui passar para o outro arquivo, né? Aqui é só para a gente se guiar. Eu vou passar para as respostas para você corrigir no seu caderno. O interessante é que você ou imprima o texto ou copie, não sei, porque no caderno você vai precisar dele por inteiro, acredito eu, tá? Vamos lá. Esse arquivo eu estarei passando para vocês podem imprimir se quiserem, né? E nesse caso tem o link lá daquele resumo das classes gramaticais e aqui nós começamos com o exercício. A ordem é essa daqui. Eu vou fazer a leitura do texto, pontuando algumas questões que vai ajudar para você assim, ter uma noção, né, para a semana 2. Então, nós temos, se nós precisássemos lembrar que vivemos em um mundo interconectado, o novo coronavírus tornou isso mais claro do que nunca. Nenhum país pode resolver esse problema sozinho, e nenhuma parcela de nossa sociedade pode ser desconsiderada se quisermos efetivamente enfrentar este desafio global. A Covid-19 é um teste não apenas dos nossos sistemas e mecanismos de assistência médica para responder a doenças infecciosas, mas também de nossa capacidade de trabalharmos juntos com uma comunidade de nações diante de um desafio comum. É um teste da cobertura dos benefícios de décadas de progresso social e econômico em relação àqueles que vivem à margem de nossas sociedades mais distantes das alavancadas do poder. Nós vamos tentar aqui entender o texto de forma que nós tenhamos aí as ideias principais. Então, nós vamos analisar que nós temos uma contextualização do nosso tema. O que seria isso? É nós apresentarmos para o leitor qual é o tema abordado. Nesse sentido, nós vamos, já até respondendo à questão do exercício, nós vamos perceber que nós temos um assunto principal, que é a Covid-19. No caso, nós enfrentamos problemas. Nós podemos colocar que esses problemas, né, são os desafios. Então, os desafios da Covid-19. No caso, nós vamos perceber que é no século XXI, e nessa relação, eu sei que nós estamos falando, né, de uma forma geral, mas nós vamos entender que nós vamos focar no Brasil. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos pensar os desafios, né, causados pelo coronavírus no Brasil no século XXI é o nosso tema, tá? E dentro dessa questão, né, vocês vão perceber aí que nós temos agora, né, no próximo parágrafo, uma ideia muito importante, que é a tese. Então, nós temos lá, nossa resposta a essa epidemia deve abranger e focar, de fato, naqueles a quem a sociedade negligencia ou rebaixa a um status menor. Caso contrário, ela falhará. A saúde de todas as pessoas estão ligadas à saúde dos membros mais marginalizados da comunidade. Prevenir a disseminação desse vírus requer alcance a todos e garantia de acesso equitativo ao tratamento. Então, olha aqui, quando nós escrevemos um texto dissertativo, né, logicamente, esses 3 parágrafos seriam um parágrafo só. Por quê? Porque lá eu tenho só 30 linhas, aqui esse artigo é bem maior. Então, né, nessa perspectiva, nós tivemos 2 parágrafos que apresentamos o tema, e nós temos este outro parágrafo que vai amarrar essa ideia, né, da contextualização e vai trazer uma tese. O que é a tese? Que seria a parte mais importante, que é o porquê que nós estamos falando da Covid. Por que nós estamos falando da Covid? Porque há o quê? Uma sociedade que negligencia. Então, nós vamos entender que essa é a nossa tese, né? Então, quer dizer, a sociedade,
ela acaba deixando de lado, fazendo com que aconteça o que nós estamos vendo, né? Então, as pessoas mais marginalizadas, não é? Elas acabam sofrendo mais com essa questão. Então, é essa a ideia defendida pela nossa autora. Então, nós vamos continuar aqui, no próximo parágrafo. Isso significa superar as barreiras existentes para cuidados de saúde acessíveis e combater o tratamento diferenciado há muito tempo, baseado em renda, gênero, geografia, raça, etnia, religião ou estado social. Superar paradigmas sistêmicos que ignoram os direitos e as necessidades de mulheres e meninas, ou, por exemplo, limitar o acesso e a participação de grupos minoritários, seria crucial para a prevenção do tratamento eficazes, tratamentos eficazes da Covid-19. Aqui vem apresentando uma ideia geral do parágrafo, não traz assim, uma argumentação, digamos assim, forte. Nós vamos ter isso aqui na parte do apoio internacional. Vamos lá? O apoio internacional é urgentemente necessário para ajudar os países anfitriões e intensificar os serviços, tanto para refugiados e imigrantes, quanto para comunidades locais, incluindo-os nos acordos nacionais de vigilância, prevenção e resposta. Não fazer isso colocará em risco também a saúde, o risco de aumentar a hostilidade e o estigma. Também é vital que qualquer restrições nos controles das fronteiras, restrições de viagem, limitações à liberdade de movimento, não impeça as pessoas que possam estar fugindo da guerra ou perseguições de acessar a segurança e a proteção. Então, nós estamos falando aqui que as pessoas que são aquelas que ficam aí negligenciadas, deixadas de lado, são simplesmente aquelas pessoas que acabam vindo de outros lugares, e, nesse caso, essa exclusão faz com que tenhamos problemas, porque a sociedade, de certa forma, ela quer ver longe aquelas pessoas que não estão no seu convívio. Então, por exemplo, na semana passada, não houve um feriado, por exemplo, em São Paulo, não se teve aí essa questão, essa restrição dessas pessoas. Então, é nessa perspectiva. Então, nós continuamos aí. Além desses desafios muito imediatos, o coronavírus também testará, sem dúvida, nossos princípios, valores e humanidade compartilhada, espalhando-se rapidamente pelo mundo com a incerteza em torno do número de infecções e com uma vacina ainda há muitos meses de distância. O vírus está provocando ansiedade e medos profundos em indivíduos e sociedades. Então, olha para vocês verem também como prova essa questão da negligência da sociedade. Por quê? Porque a sociedade acaba que fica muito presa nessa questão econômica e tal, então ela não pensa no outro. Então, nós temos essa ideia. E também, quando nós pensamos que a vacina está longe de ser aí desenvolvida pelos países, nós também acabamos assim ficando receosos, Vamos lá, continuar. As pessoas em deslocamento, incluindo refugiados, podem ser particularmente alvos. No entanto, o próprio coronavírus não discrimina. Os infectados, até o momento, incluem turistas, empresários internacionais e até ministros nacionais, que estão localizados em dezenas de países, abrangendo todos os continentes. Olha aqui uma argumentação importante, Depois, no outro exercício, vai pedir isso. Então, uma questão que eu posso grifar aqui como uma argumentação. O pânico e a discriminação nunca resolveram uma crise. Os líderes políticos devem assumir a liderança, conquistando confiança através de informações transparentes e oportunas, trabalhando juntos para o bem comum e capacitando pessoas a participar na proteção da saúde. Aqui nós já estamos partindo para a conclusão, se nós formos pensar. Ceder espaço a boatos, medos, histeria, não apenas prejudicará a resposta, mas poderá ter implicações mais amplas para os direitos humanos e para o funcionamento das instituições democráticas responsáveis. Atualmente, nenhum país pode se isolar do impacto do coronavírus, tanto no sentido literal quanto econômico e social, e como demonstram as bolsas de valores e as escolas fechadas. Essa parte também nós podemos falar que é uma parte argumentativa, traz uma informação que mostra que a sociedade deveria estar ciente do problema enfrentado, e não deveria estar deixando de lado, não devia estar negligenciando. Então, finalizando aqui, ao longo prazo, devemos acelerar o trabalho de construção de serviços de saúde pública equitativos e acessíveis, quer dizer, para todos. E a maneira como reagimos a essa crise agora, sem dúvida, moldará esses esforços nas próximas décadas. Se nossa resposta, ao contrário, estiver fundamentada nos princípios de confiança pública, transparência, respeito e empatia, pensar no outro,
pelos mais vulneráveis, não apenas defenderemos os direitos intrínsecos de todo ser humano, usaremos e criaremos as ferramentas mais eficazes para garantir que possamos superar essa crise e aprender lições para o futuro. Então, aqui uma conclusão, né? E nós vamos para a parte 2 aqui, que é a atividade. No caso, perguntando quem é o autor do texto, muito prático, Michele, Filipe, que está aqui, né? No caso, veio sendo apresentado no texto. Qual é o tema principal? Já respondi lá em cima. Os desafios causados pelo coronavírus no Brasil no século XXI. Primeiro o problema, depois o assunto, e depois Brasil, que é o onde, e o século XXI, que é o quando. No caso aqui, explique de acordo com o texto, pandemia de coronavírus é um teste de nossos sistemas, valores e humanidade. Eu acredito que vocês possam aí construir o texto de vocês. Eu coloquei aqui uma parte, vocês façam a leitura aí, tá? Eu vou passar esse arquivo para vocês, não vou fazer a leitura, porque eu já fiz a leitura do texto inteiro, tá? Mas aqui eu destaquei, né, esses trechos e você pode elaborar aí a sua resposta. Fechando aqui a nossa aula, orientação semana 2, nós temos então o resumo da matéria no caderno, então você vai fazer o resumo do que a professora for falando lá na videoaula, e também, não é, a partir dos slides, né, que eu mostrei para vocês onde que você encontra, e depois fazer a atividade página 4 e 5. Olha, está muito interessante esse exercício, principalmente para você, né, como eu falei antes, que quer fazer o Enem. Então, aqui vem pedindo título, autoria, introdução, isso que eu já fui falando na minha leitura. Quem prestou atenção, né, ou quiser retomar, pode retomar. A contra-argumentação, o que é contra-argumentação? É um argumento que vai contra a minha ideia, isso que eu vou deixar a critério de vocês, para vocês pesquisarem aí no texto. E depois o ponto de vista, tem vários trechos de ponto de vista, e a conclusão. Tá? Então, vocês façam aí, é uma atividade um pouco maior, mas vocês têm o tempo de uma semana para fazer. Então, nós fechamos a nossa aula, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou por aqui, né? Um grande abraço.